Voltamos aqui no bate-papo político, cenário pré-eleitoral, com acirramento e ameaça de disseminação das fake news pelas redes sociais, são os maiores desafios para o TSE em 2022. As informações com Sátrio Salles. O acirramento na disputa pela presidência da República, com um quadro de polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, aponta para mais tensões no quadro pré-eleitoral, com um calendário de muitos desafios para o Tribunal Superior Eleitoral na campanha de 2022. Como maiores desafios estão o ataque às urnas eletrônicas e a disseminação de fake news. O atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, inicialmente, é preciso destacar alguns desafios superados, como conseguir evitar o desastre do voto impresso com contagem pública manual que poderia levar ao caos na apuração eleitoral. O presidente do TSE disse ainda que a Justiça Eleitoral conseguiu reestabelecer a confiança do sistema contra os ataques mais absurdos e citou ainda a criação da Comissão de Transparência Eleitoral, que vai acompanhar cada passo do processo. Segundo ele, para 2022, os desafios são continuar a enfrentar as notícias fraudulentas contra o sistema eleitoral, alimentadas por um espírito antidemocrático que dominou alguns espaços da vida brasileira. Como desafio, também conforme Luiz Roberto Barroso, está a manutenção do debate público em torno de ideias e propostas para o país e não de ofensas, insultos e também desqualificações dos adversários. Com redação do site Ceará Agora e de olho nas eleições de 2022, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São grandes desafios, jornalista Beto Almeida, para o Ministério Público Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, para os tribunais regionais eleitorais. Combater e neutralizar os efeitos das fake news, das agressões verbais, das agressões virtuais que chegam com notícias falsas, tendo como alvo os adversários na disputa por um mandato. É um trabalho gigantesco que o TSE terá em 2022. Pois é, Luciano, trabalho gigantesco, mas que a gente já pode dizer de antemão o seguinte: o TSE, infelizmente, ainda não vem conseguindo lograr êxito com esse trabalho. E eu digo infelizmente porque você disse uma coisa que é verdade. As fake news causam um problema, dizendo, não é só para candidatos, não é só para quem é atingido pelas mentiras, causa problema para a democracia, porque isso interfere inclusive no processo de escolha de bons candidatos por parte do eleitorado, que muitos acabam se deixando levar por essas notícias falsas. Qual é o problema? O problema é que ainda não há, mesmo com essa comissão de transparência da eleição criada pelo TSE lá atrás e que desde 2018 vem tentando aprovar e acompanhar o pleito e ver se consegue coibir essas ações de criminosos, vamos dizer assim, não tem dado resultado até agora. Quer o exemplo? Ano passado mesmo, 2021, qual foi a grande luta do TSE, Luciano? Já com essa comissão de transparência, foi coibir as fake news em relação à questão da insegurança das urnas eletrônicas, disseminadas inclusive por gente muito ligada ao presidente Bolsonaro. O questionamento sempre era: as urnas eletrônicas no Brasil são inseguras, elas são passíveis, né, de haver ali insegurança no voto, de quebra do sigilo. E mesmo que a gente viu, não se conseguiu avançar sobre isso. 2022 aí bateu a porta, chegou, o processo de eleição só é em outubro, mas já começou para valer e ainda assim não temos sinalização de que o TSE possa concluir esse pleito com, como dizer assim, com êxito em relação a essa questão da disseminação de fake news. Vai ocorrer, infelizmente, e vai ficar a cargo do eleitor. É ele. Para mim, a história termina nisso daqui, Luciano. É o eleitor que vai decidir e ter consciência para
identificar o que é falso, o que é verdade em meio a tanta informação veiculada. E ainda sobre as eleições de 2022, presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, diz que Ciro Gomes é indesistível na disputa pela presidência da República. Pedetista ganha fôlego com sinalização de aliança com o PSB. As informações com Carlos Alberto. A pré-candidatura do ex-governador Ciro Gomes ganha fôlego neste início de ano com o aceno do PSB para uma aliança com o PDT. Os socialistas andam irritados e impacientes com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula abriu diálogo com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tê-lo como candidato a vice-presidente da República em uma chapa do PT com o PSB. Alckmin deixou o PSDB e tem como uma das alternativas o PSB. Mas para indicá-lo à chapa de Lula, os socialistas querem que o PT abra mão de candidaturas aos governos de São Paulo e Pernambuco. Os petistas resistem e, com a porta fechada para o avanço nessas negociações, o presidente da Executiva Nacional do PSB, senador Carlos Siqueira, reabriu o canal de conversações com o PDT. Ciro ganha, assim, força para se manter pré-candidato e afastar especulações sobre uma possível saída da corrida ao Palácio do Planalto. O novo cenário levou o presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, a dizer que a candidatura de Ciro é indesistível e anunciou que no dia 21 de janeiro o partido realiza ato em Brasília para apresentar as novas ações na caminhada das eleições de 2022. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Movimentação nos bastidores políticos na corrida pela presidência da República, que vai ganhar ainda mais força a partir deste mês de janeiro. Todos os partidos já estão aí, Beto Almeida, com uma agenda pré-definida, com muitas reuniões e articulações. Afinal, estamos nos aproximando do chamado período da janela partidária e também da desincompatibilização. Aqui mesmo você já nos antecipou que em termos de saída, de desligamento de quem ocupa cargos de confiança, tanto na administração da Prefeitura de Fortaleza quanto no governo do estado, e está de olho nas eleições de 2022, já foi exonerado dos cargos. Exatamente, Luciano. Olha só. O calendário eleitoral já começou a rodar, como se diz, as eleições do dia 2 de outubro. Até lá, o eleitorado ainda nem se envolveu direito com essa campanha, mas os prazos já estão rolando. Você disse bem, janela partidária começa agora próximo dia 5 de março, termina até o dia 1º de abril, todo mundo já tem que sair, deixar seus cargos. No entanto, por parte do governo do estado aqui no Ceará e também da Prefeitura de Fortaleza, a cobrança que já foi colocada em prática para que gestores que ocupem hoje cargos em comissão deixem esses cargos livres e, lógico, fiquem aí à disposição para possíveis disputas às casas legislativas ou até mesmo ao executivo nas eleições agora de outubro. O mais recente, por exemplo, foi agora o prefeito Zé Sarto. Ontem, no Diário Oficial do município, 107 exonerações de gestores, incluindo aí diretor de escola, ocupantes de cargos comissionados. Aí digamos assim, o mais relevante deles é o Cláudio Pinho, que era secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. Cláudio Pinho, Luciano, que foi prefeito de São Gonçalo do Amarante, vinha ocupando essa função na Prefeitura de Fortaleza, mas já se sabia que ele sim está de olho numa vaga, provavelmente a Assembleia Legislativa do estado do Ceará. E, seguindo esse compromisso que o próprio Sarto tinha exigido dos seus gestores, mandou um comunicado interno para todos eles no finalzinho de dezembro, pedindo a exoneração, e isso ocorreu juntamente com esses 107. No caso aí, o do estado também segue o mesmo padrão. Só que aí tem um detalhe. Essa pressão para 2022, ela se dá em quem ocupa cargos públicos, se dá também, Luciano, por parte de quem comanda siglas no estado do Ceará. E aí eu tô falando isso pelo seguinte, porque o André Fernandes, o deputado estadual André Fernandes, por exemplo, ele assumiu oficialmente, aliás, assumiu não, ingressou oficialmente agora no finalzinho de dezembro no PL, o Partido Liberal, que hoje é o partido do presidente Bolsonaro. O que ocorre, Luciano? Ele assumiu e já disse, no máximo em fevereiro, ele quer estar
assumindo o controle do comando do PL aqui no estado do Ceará. Significa dizer que a pressão dos bolsonaristas sobre o atual presidente do PL, que é o prefeito Eusébio Assilon Gonçalves, vai engrossar. E vai engrossar muito. Por quê? Porque dia 10 de fevereiro termina o prazo dessas comissões provisórias municipais, estaduais, que não só aqui no estado do Ceará, do PL, mas também pelo país todo. Então, com o fim do prazo dessas comissões provisórias, aí o André Fernandes está dizendo o seguinte, que o partido passa para o controle dele. Isso vai acontecer? O prefeito Assilon Gonçalves diz o seguinte, que ainda vai ter uma reunião com o André, o deputado André Fernandes e os demais bolsonaristas, no finalzinho desse mês de janeiro. E que tem hoje o compromisso, inclusive, do Comando Nacional do PL, ou seja, Valdemar Costa Neto, de que ele continuará presidindo o PL no Ceará. Só que, olha só, além dele, outros bolsonaristas vão puxar esse cordão de ingressar no PL. Aí eu tô falando no caso daquele inspetor Alberto, lá na Câmara Municipal de Fortaleza, do Carmelo Neto e de outros parlamentares que vão ingressar no PL, todos ligados ao bolsonarismo, e lógico que essa pressão sobre o prefeito do Eusébio Assilon Gonçalves para ter o controle da legenda, ela vai se tornar, eu diria, quase insuportável. Chama a atenção aí, Beto Almeida, a desenvoltura do prefeito do Eusébio Assilon Gonçalves para conversar com representantes de diferentes correntes partidárias. Você citou que ele vem conversando com o presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que sinalizou no primeiro momento a manutenção da atual estrutura do partido no Ceará, mas aí estão os aliados do presidente Jair Bolsonaro que irão desembarcar no PL e, claro, querem o comando do partido no Ceará, a exemplo do que acontece em outros estados brasileiros. E o prefeito Assilon Gonçalves, simultânea a essa pressão que vem sendo exercida pelo grupo aí que passa a ser liderado pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, vem tratando também sobre um novo rumo partidário. Afinal, o Assilon lidera um grupo com pelo menos 8 prefeituras, 8 prefeitos, e quer ampliar a influência desse grupo tanto na Assembleia Legislativa, com a eleição de pelo menos 2 ou 3 deputados federais e 2 ou 3 deputados estaduais e mais 2 deputados federais. Então, o Assilon vem sendo também assediado, paquerado, namorado por outras lideranças estaduais. O governador Camilo Santana já sinalizou para a conversa com o Assilon Gonçalves, assim como o senador Cid Gomes e também o senador Tasso Gereissati, aí que comanda o PSDB, é a maior liderança do PSDB no Ceará. Você sabe, Luciano, que o peso hoje de negociação partidária não é mais disputa majoritária, é exatamente a possibilidade de eleição de deputados à Câmara Federal. Olha só. Por quê? Porque é exatamente o número de bancadas do partido na Câmara dos Deputados, em Brasília, que vai definir, inclusive, o futuro da cota partidária que cada legenda terá. Então, por exemplo, o deputado André Fernandes tem dito aí que o grupo de bolsonaristas tem algo no planejamento deles em torno de 700 mil votos para deputado federal nas eleições deste ano. E ele diz o seguinte, olha, o grupo que está lá ligado ao Assilon Gonçalves, ele não vai chegar a alcançar isso. Provavelmente chega a 300 mil reais. São cálculos... 300 mil votos. São cálculos feitos por eles para poder exatamente utilizar como barganha na hora da negociação do comando da legenda no Estado. Aliás, não só ele, diga-se de passagem. Hoje os partidos levam em conta muito isso. É a capacidade que cada um tem de eleger a maior bancada de deputado federal. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A gente volta amanhã, quarta-feira, aqui no Jornal Alerta Geral. Mais informações daqui a pouco com Marcos Furlan. A você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Uma boa terça-feira a todos, um bom começo de ano e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral.